texto de hoje que eu quero ler com você está aqui em Salmos, capítulo 127, no versículo 1 e 2. Amém? Salmos, capítulo 127, versículo 1 e 2. Vamos à palavra de Deus? A palavra diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, olha só, ele o dá enquanto dormem. Amém? Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Eu quero falar nessa noite sobre confiança. Confiança. A pergunta que eu quero te fazer é essa: você confia em Deus? Até que ponto você confia no Senhor? Talvez você pergunte, mas pastor, como eu posso saber se eu realmente confio em Deus? Você sabe que nesse texto, o salmista ele nos dá alguns sinais. Ele, na verdade, nos dá um retrato daquele que confia em Deus, daquele que põe em Deus a sua confiança. Ele diz aqui que aquele que confia em Deus, ele tem três atitudes. Ele tem três, digamos assim, posturas. Ele manifesta essa confiança de três formas. E a primeira forma que o salmista ele demonstra a sua confiança em Deus é através da sua dependência. Isso mesmo. Quando o salmista diz aqui, olha, presta atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se o Senhor não estiver trabalhando comigo, me ajudando, em vão será o meu trabalho na construção dessa casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o sentinela está guardando a cidade, mas se o Senhor não estiver guardando junto com ele, ajudando, esse trabalho será em vão. Ele diz mais aqui: se o Senhor não abençoar com a sua provisão, em vão será o trabalho de um trabalhador, que penosamente vai ter que trabalhar, acordando cedo, dormindo tarde, porque sozinho ele não vai conseguir. Então o salmista está dizendo aqui, quem confia, depende. Porque dependência é isso. Dependência é eu e você reconhecermos que não conseguimos fazer absolutamente nada sozinhos. Eu preciso da ajuda de alguém, e aqui eu preciso da ajuda de Deus. Então o salmista aqui está declarando a sua dependência. E você? Também pode falar como salmista? Você pode dizer que depende de Deus? Será que nós podemos afirmar, fazer a mesma afirmação que o salmista? Então, avalie, veja o seu nível de dependência do Senhor. Quantas vezes queremos fazer as coisas sozinhos? Quantas vezes nós achamos que podemos resolver tudo sozinhos, na força do nosso braço? Aí, na verdade, é uma demonstração que nós não estamos confiando em Deus totalmente. Entende? Muitas vezes o seu trabalho é em vão, gasta muita energia, muito esforço e não vê o resultado. E uma maneira de nós demonstrarmos a nossa dependência a Deus é através da oração. Porque quando nós oramos, nós estamos humildemente chegando diante de Deus e falando: Deus, eu não consigo sozinho, me ajuda. Deus, eu não consigo mudar o meu cônjuge. Eu não consigo sozinho, Senhor, fazer meu filho entender que ele não está num caminho bom, ele precisa voltar para o Senhor. Então me ajuda, Senhor, me dê sabedoria, porque quem ora, irmãos, depende. Agora, quem não depende, não ora, não é verdade? Então, avalie, ou melhor, nessa noite, reafirme a sua dependência do Senhor. O Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Dependa do Senhor para criar os seus filhos. Dependa do Senhor para administrar seus negócios.
Dependa do Senhor para administrar suas finanças. Dependa do Senhor para administrar um conflito que porventura pode estar havendo no seu relacionamento, no seio da sua família. Não faça nada sozinho. Antes de fazer, primeiro, ore, peça ajuda ao Senhor. Amém? Então essa é primeira atitude, ou primeira expressão de confiança, é a dependência. Amém? A segunda expressão de uma pessoa que confia verdadeiramente em Deus, está aqui nesses salmos também, quando ele diz aqui, olha, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Eu gosto muito dessa expressão, porque nós usamos muito essa expressão às vezes, numa reunião, num culto, né, quando um irmão às vezes cochila, quando ele dorme, né, na oração ou no culto, e a gente até brinca assim, olha, os irmãos levam a sério esse texto, que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Os irmãos estão dormindo, então estão recebendo, né? Mas na verdade é só uma brincadeira. Mas o texto aqui é muito sério, porque ele diz aqui que quem confia em Deus, ele se sente amado por Deus. Isso aqui é muito especial. Deus, ele dá, mas ele dá para aqueles que sentem amados, para aqueles que são amados, porque são amados. Você é amado do Senhor. Esse é o segundo sinal, a segunda expressão na vida daqueles que dependem do Senhor, eles se sentem amados. O salmista podia confiar em Deus porque ele sabia que ele era amado. Por isso essa expressão, aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Então eu quero dizer para você nessa noite, não espere coisas ruins de Deus. Espere coisas boas de Deus, porque Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E nós somos amados por Ele. Amém? Veja que interessante nesse texto, Ele não exige nada. Ele não faz uma exigência, Deus não faz uma exigência, Ele simplesmente dá. Ele só espera que nós confiemos nele. Basta fazer o quê? Pedir. Apenas pedir com fé, crendo que o Pai vai te dar. Amém? Deus não está fazendo nenhuma exigência para nós. Ele simplesmente está dizendo assim, creia. Creia que você é amado. E só pedir. Eu quero dar para você. Eu quero te abençoar. O Senhor está falando. Mateus capítulo 7, a palavra diz acerca do pedir, né, a esse Pai amoroso que quer nos abençoar. Olha o que a palavra de Deus diz. Próximo texto, Mateus capítulo 7 diz, ao qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará, olha a expressão aqui, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus quer dar coisas boas, mas nós temos que pedir. Mas para pedir, nós precisamos ter fé. Amém? Mas para ter fé, você precisa acreditar que Deus te ama e tem o melhor para você. Eu gosto muito de um texto bíblico também, que está em Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente? Veja, ele não está fazendo nenhuma exigência, ele fala, eu vou dar de graça para vocês. Dará graciosamente com ele todas as coisas. Oh, aleluia. Olha o que ele está dizendo. Deus não poupou o seu próprio filho. Ele deu graciosamente o que ele tinha de mais valor, o mais precioso, que foi o seu filho. Agora, você acha que esse Deus que não negou o seu filho, que é o maior presente, você acha que ele vai negar alguma outra coisa para você? Ele diz, ele dará com ele todas as coisas. Então, peça ao Senhor, peça com fé. Por que você não pode pedir para Deus algo grande? Por que você não pode pedir para Deus algo grandioso, algo que você
pense assim, será que Deus quer me dar, pode me dar isso? Por que não? Ele é seu pai, Ele te ama. O que você pediria para Deus agora, se você soubesse que Ele te ama muito e ama incondicionalmente? O que você pediria? Tem pessoas que pedem coisas pequenas, porque não sabem o quanto são amadas. Então quem confia, sabe que é amado e pode pedir coisas grandes para Deus. Peça coisas grandes para Deus. Amém? Na live de ontem, eu falei um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu falei especificamente sobre o que é ser amado por Deus. Se você perdeu a live de ontem, vá lá, assista a pregação de ontem, a palavra de ontem, que você vai ver o quanto é o tamanho desse amor de Deus por você. Amém? Então, quem confia depende. Quem confia sabe que é amado. E, em último lugar, esse próprio texto diz, quem confia, descansa. Porque aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Dormir fala de descansar. Se eu dependo de Deus, se eu sei que Ele me ama, eu posso descansar em paz. Amém? Eu posso dormir em paz. Essa palavra descansar aqui tem dois significados. É dormir literalmente falando, de você, Deus dá o sono dos justos para cada um de nós. Mas o dormir fala de descansar. Confiar em Deus. Descansa no Senhor. E a noite, né, onde nós dormimos, normalmente a noite também fala de momentos difíceis. Fala de momentos sombrios. Fala de lutas que muitas vezes nós enfrentamos e ficamos tão aflitos sem saber para onde ir, a quem recorrer. Mas esse texto está dizendo, pode descansar no Senhor. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando por você. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja vivendo o momento mais difícil da sua vida. Pode dormir em paz, porque o Pai te ama. O Pai está vindo na sua direção. Ele está vindo com a sua cura. Ele está vindo com o seu milagre. Ele está vindo com a sua provisão. Pode descansar. A palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? E aí, você confia em Deus? Qual é a sua resposta depois dessa palavra? Você depende realmente do Senhor? Você tem colocado a sua vida nas mãos dEle? Você tem certeza do quanto Ele te ama? Você tem descansado no Senhor? Entrega. Entrega esse cuidado, essa preocupação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa, pois, no Senhor. E o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe você com esta palavra de hoje.